96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília, a sintonia da cidadania. Agora na Rádio Câmara, painel eletrônico. Muito bom dia, pontualmente 8 horas da manhã desta quinta-feira, dia 18 de março de 2021. Está no ar mais uma edição do Painel Eletrônico, seu jornal de todas as manhãs, que traz o que de mais importante acontece na Câmara dos Deputados, os principais debates e as principais votações dos parlamentares na Câmara Federal. O Painel Eletrônico é transmitido em Brasília, em 96.9 FM, pela Rádio Câmara, e também na rede legislativa de rádio, composta por mais de uma dezena de emissoras espalhadas por todo o país. Também estamos sendo transmitidos por emissoras parceiras que nos dão o prazer de sua companhia no painel eletrônico e em outros momentos da programação da Rádio Câmara. Estamos também no YouTube, no endereço da Câmara dos Deputados, que é câmara.leg.br/YouTube. E lá, além de imagens dessa transmissão, você tem a oportunidade de fazer o seu comentário sobre os temas que estamos debatendo no painel eletrônico, sobre as nossas entrevistas e também as nossas reportagens. O mesmo acontece na nossa página na internet, dentro do portal da Câmara dos Deputados. Vá lá em radio.câmara.leg.br e você tem acesso à programação ao vivo da Rádio Câmara e também a toda a produção da nossa equipe de reportagem e aos nossos programas jornalísticos e culturais. E para você que quer a Rádio Câmara e o painel eletrônico no seu smartphone, vá lá na sua loja de aplicativos e baixe o aplicativo Câmara ao Vivo. Você tem acesso à nossa programação ao vivo, também aos nossos programas jornalísticos e culturais, às nossas reportagens e ainda tem acesso também à programação da TV Câmara. E estamos ainda nas redes sociais, digite @Rádio Câmara e no Twitter e no Facebook você fica por dentro de toda a programação aqui do painel eletrônico e também do restante da grade de programação da Rádio Câmara. E para entrar em contato conosco, você pode mandar a sua sugestão, seu comentário, sua dúvida, a sua crítica, a sua pergunta para o e-mail radio@câmara.leg.br ou então também para o nosso número de WhatsApp, que é 61 999 78 90 80. Eu sou Márcio Aquilissardi e agradeço a você por sua companhia no painel eletrônico a partir de agora. São 8 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Nós vamos movimentar então a nossa equipe de reportagem. Em sessões que se estenderam ao longo de todo o dia de ontem, o Congresso Nacional derrubou o veto à indenização aos profissionais de saúde durante a pandemia. Confira quais outros vetos do presidente Jair Bolsonaro foram derrubados e quais foram mantidos na reportagem de José Carlos Oliveira. O Congresso Nacional analisou vários vetos do presidente Jair Bolsonaro a trechos de propostas aprovadas por deputados e senadores. Caiu, por exemplo, a proibição de indenização aos profissionais de saúde durante a pandemia, mas foram mantidos os vetos à lei do saneamento básico. Para facilitar a votação híbrida de forma presencial e remota, o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, costurou um acordo para que os vetos fossem separados em 2 blocos, um para a manutenção, outro para a derrubada. Gomes explicou que mudanças de cenário entre a data do veto e a análise do Congresso justificam o fato de o próprio governo concordar em reverter algumas decisões de Bolsonaro. Uma lista de vetos que devem ser derrubados, uns inclusive com um reparo ou outro da própria liderança do governo na mudança de cenário. Durante a apreciação do veto e a dificuldade de marcar as sessões do Congresso, as coisas se modificam, matérias análogas passam a valer e no caso de alguns vetos analisados, nós tivemos durante esse período a vigência de medida provisória e a solução daquele problema. Para acabar com um veto presidencial, são necessários, no mínimo, os votos de 257 deputados e 41 senadores. Entre os vetos derrubados em globo, um dos mais celebrados foi a indenização de R$50 mil para os profissionais permanentemente incapacitados após atuarem na linha de frente contra a pandemia de Covid-19. Bolsonaro argumentou que a legislação atual proibia indenização a agentes públicos durante a pandemia e, por isso, vetou integralmente um projeto dos deputados Reginaldo Lopes, do PT
de Minas Gerais, e Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, que beneficiava os profissionais de saúde. Enfermeira, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, ressalta que a derrubada desse veto garante a indenização também para as famílias dos profissionais de saúde que morreram de Covid. É um reconhecimento do Parlamento brasileiro a enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, assistentes sociais, fisioterapeutas, agentes comunitários de saúde, médicos. Já são em torno de 1.000 profissionais que foram salvar vidas e tiveram as suas vidas ceifadas por esta pandemia. Sem vacina, eles foram para a linha de frente, salvar vidas. Vice-líder da minoria no Congresso, o deputado Afonso Florencio, do PT da Bahia, destacou a derrubada do veto que impedia bônus salariais aos professores a partir de recursos de precatórios de estados e municípios relativos ao antigo Fundef, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Saudando as professoras e professores pela derrubada do veto que autoriza a disponibilização de cerca de 60% do valor dos precatórios a título de gratificação para a categoria tão importante para brasileiras e brasileiros. Também caíram os vetos de Bolsonaro a trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que deve interferir na análise das dotações já programadas. Um dos reflexos na LDO é a garantia de repasse de recursos da União para municípios com até 50 mil habitantes, mesmo inadimplentes. A lista de vetos derrubados ainda trata das mudanças no FUST, Fundo de Universalização das Telecomunicações, no Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e no regime de tributação especial do Programa Habitacional Casa Verde e Amarela, entre outros pontos. Inicialmente colocado no bloco para a derrubada, o veto a itens da nova Lei do Saneamento Básico foi alvo de destaque do Partido Novo. Por 292 votos a favor e 169 contra, os deputados decidiram manter o veto, inclusive a prorrogação por mais 30 anos dos atuais contratos que municípios fizeram sem licitação com as companhias estaduais de saneamento. Para o deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, esse veto amplia o papel da iniciativa privada na tentativa de melhoria dos serviços de abastecimento de água e de tratamento de esgoto no país. É a liberdade para os municípios poderem tomar suas livres decisões. De que forma? Licitando. Preço público, transparente, e a melhor empresa que der a melhor condição para 100% de água, 100% de coleta e tratamento de esgoto, com a menor tarifa, vai levar. Já o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, avalia que a decisão dos parlamentares aprofunda a privatização e afirma que as empresas particulares do setor vendem ilusões. É sim processo de privatização da água no Brasil. Serviço privatizado foi sinônimo de conta cara, tarifa alta e serviço ruim ou não realizado. Alguns vetos, como o que trata de auxílio emergencial à família de mãe ou pai solteiro e do Profut, Programa de Modernização da Gestão do Futebol, foram retirados da pauta para facilitar a votação. O Congresso ainda aprovou um projeto de lei para ampliar a execução orçamentária provisória de 2021, incluindo financiamento de políticas públicas e salário de servidores. Outro projeto aprovado aumenta o número de vice-líderes do governo e da minoria no Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. 8h08 pelo horário de Brasília, a Comissão de Orçamento deve analisar obras irregulares para saber quais ainda podem receber recursos e em quais condições. A repórter Silvia Munhato tem mais informações. O Tribunal de Contas da União detalhou aos parlamentares da Comissão Mista de Orçamentos pedidos para que 5 obras fiquem de fora do orçamento de 2021 por causa de indícios de irregularidades graves. Agora, o deputado Rui Carneiro, do PSDB da Paraíba, coordenador na comissão do grupo que analisa essas obras, deve elaborar seu parecer sobre o assunto. O Congresso pode acatar ou não as recomendações do TCU. Um dos problemas é com as obras de construção e duplicação da BR-116 na Bahia, que estão paralisadas por causa de irregularidades detectadas desde 2013. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou aos parlamentares que a empresa contratada entrou na Justiça e pediu a rescisão do contrato. Para o deputado João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, o Tribunal de Contas da União não deveria ter colocado a obra novamente na lista de obras irregulares, já que nos últimos 2 anos o Congresso retirou a rodovia da lista. Por que o TCU, depois de 2 vezes retirado, pela 3ª vez, recoloca essa obra com indício de irregularidade? Haja vistas que a obra está paralisada há 2 anos, tendo um prejuízo imensurável para o estado da Bahia. Quebrou a firma que estava no trecho,
está quebrando a economia da região. Fábio de Oliveira, representante do TCU, disse que o órgão apenas segue a legislação existente ao elaborar a lista de obras. O que eu posso falar é que o Tribunal de Contas da União e seus auditores, eles se baseiam em leis. Leis, normativos, regulamentos, e toda auditoria é baseada nesses normativos. Também foram apontadas irregularidades nas obras da BR-235, ainda na Bahia. Um dos maiores valores questionados pelo TCU é o da obra da ferrovia Transnordestina, que, segundo o tribunal, deveria custar 4,2 bilhões de reais e hoje está em cerca de 11 bilhões. Desde 2017, o TCU pede a suspensão de repasses de recursos orçamentários para a obra por causa de execuções financeiras maiores que as físicas, além de baixa qualidade. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, informou que foi recomendada a rescisão do contrato ao Ministério da Infraestrutura em março de 2020, mas estaria sendo feito um estudo sobre uma solução que não seja o fim do contrato, visto que isso poderia implicar em uma indenização bilionária à empresa contratada. Outra obra discutida foi a BR-040, em um trecho de subida da Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Em 2017, o TCU apontou um sobrepreço em torno de 400 milhões de reais, além de projetos executivos falhos. A ANTT informou que o contrato de concessão com a Concer, responsável pela obra, terminou em fevereiro, mas a empresa conseguiu uma liminar para manter a concessão. O valor final da obra está sendo periciado. Na BR-290, no Rio Grande do Sul, a obra de ampliação da via já foi concluída, mas desde 2017 o TCU aponta irregularidades, estimadas hoje em 141 milhões de reais, segundo a ANTT. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Agora são 8h12 pelo horário de Brasília. Decisão sobre a suspensão do mandato do deputado Boca Aberta é adiada para a próxima semana. Saiba mais com Paula Bittar. O relator do recurso do deputado Boca Aberta do PROS do Paraná contra a decisão do Conselho de Ética pela suspensão de seu mandato foi parcialmente favorável ao recurso e recomendou o retorno do processo ao Conselho para a oitiva de testemunhas. Um pedido de vista feito na reunião da Comissão de Constituição e Justiça desta quarta-feira adiou a votação do parecer do deputado João Campos do Republicanos de Goiás para a próxima semana. Para entender melhor o caso, o deputado Boca Aberta teve a suspensão do mandato por 6 meses aprovada no Conselho de Ética em dezembro de 2019. Mas essa suspensão ainda depende de confirmação pelo plenário e o parlamentar recorreu à CCJ, que não funcionou o ano passado inteiro por causa da pandemia. No Conselho, Boca Aberta respondeu a 2 representações apresentadas pelo Partido Progressista por agressões, uma contra o deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, e outra por ter invadido uma UPA na região metropolitana de Londrina, no Paraná. Segundo o relator do processo no Conselho de Ética, deputado Alexandre Leite, do DEM de São Paulo, além do fato principal, durante os trabalhos da comissão, o deputado Boca Aberta cometeu abuso de poder ao tentar dificultar o andamento do processo. No recurso apresentado à CCJ, o parlamentar alega uma série de razões para pedir que o processo seja anulado. Segundo Boca Aberta, os princípios da ampla defesa e do contraditório não foram observados. Entre os vários pontos citados estão a escolha do relator do processo sem intimação do representado, a ausência de oitiva de testemunhas de defesa e do próprio deputado e desproporcionalidade da sanção aplicada. O deputado João Campos deu um parecer parcialmente favorável ao recurso. Ele entendeu que houve cerceamento ao direito de defesa de Boca Aberta pela ausência da oitiva de testemunhas. Sustenta que o relator deveria ter analisado o pedido de oitiva e o cronograma juntado e, sendo caso de indeferimento, deveria ter determinado a oitiva fora do Distrito Federal. Por videoconferência, o ato de furtar-se de realizar oitiva, tampouco se pronunciar sobre o cronograma apresentado e os motivos que ensejaram a dispensa da oitiva, configura de forma clara o cerceamento de defesa. Entendo que, nesse ponto, assiste razão ao recorrente.
João Campos determina em seu parecer que se reabra a instrução probatória para que sejam oportunizadas as oitivas das testemunhas e que seja proferido novo parecer que aprecie as novas provas produzidas. Relator do processo contra a Boca Aberta no Conselho de Ética, o deputado Alexandre Leite disse que as oitivas não foram realizadas por um movimento de obstrução feito pelo parlamentar. Ele lembrou ainda que seu primeiro parecer foi pela perda de mandato, mas um acordo no Conselho fez com que a pena fosse abrandada para a suspensão. Mas, segundo Leite, se o recurso for aprovado e o caso voltar ao Conselho, o acordo não se mantém. Foi providenciada a oitiva das testemunhas. O Conselho de Ética não tem competência para conduzir coercitivamente testemunha. Nós convidamos. O Conselho de Ética teve prejuízo financeiro comprando passagens aéreas e tendo-as canceladas pelas testemunhas arroladas pelo representado. Fica claro que este é um recurso claro de obstrução. Tenta-se aqui cavar uma falta. Meu voto, em princípio, foi pela perda de mandato por 5 hipóteses diferentes. Se esse processo voltar à oitiva de testemunhas, eu o farei, serei o relator e o farei, mas o compromisso com esse acordo se extingue. Com o pedido de vista, a expectativa é que o recurso do deputado Boca Aberta contra a suspensão de seu mandato, decidida pelo Conselho de Ética, seja votado na CCJ na próxima terça-feira. Da Rádio Câmara, de Brasília, a Paula Bittar. 8h16, pelo horário de Brasília, parlamentares e ambientalistas conversam sobre o papel das mulheres na defesa do meio ambiente. Em reunião da Frente Parlamentar Ambientalista no Congresso, deputadas, senadoras e integrantes de organizações da sociedade civil iniciaram a elaboração de uma carta pela manutenção de conquistas da Constituição. Os detalhes com Luiz Cláudio Canuto. No mês da mulher, a Frente Parlamentar Ambientalista reuniu parlamentares federais e estaduais, pesquisadoras e integrantes de organizações da sociedade civil para discutir o papel da mulher na luta pela defesa do meio ambiente. Na opinião da coordenadora da Frente Ambientalista da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputada Estela Bezerra, do PSB, o colegiado tem sido fundamental para a produção das legislações e também na mudança de mentalidade e de comportamento. Porém, na opinião da coordenadora da Frente Parlamentar Ambientalista do Senado Federal, Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, para alcançar esse objetivo plenamente, é fundamental incluir os homens no debate para promover uma mudança cultural. Minha esposa não vai entrar na política não, porque esse é lugar para ela, então eu vou protegê-la. Então, olha, minha irmã não, minha irmã eu vou proteger, minha irmã está lugar para ela política. Então, assim, esse discurso, que é um discurso errado e às avessas, a gente vê com muita frequência. E isso coloca, infelizmente, que a gente tem vivenciado hoje no Brasil. O Brasil como um dos países com a menor participação feminina de mulheres. A gente pega, por exemplo, a América, na verdade, todas as Américas, do Sul Central e América do Norte, o Brasil é o segundo país que tem a menor participação feminina. Em participação feminina, o Brasil só não está pior do que o Panamá, segundo o estudo feito pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Por outro lado, a representação das mulheres na Câmara dos Deputados cresceu 50% com as eleições de 2018. Uma das eleitas é a coordenadora da Frente Parlamentar Mista em defesa dos direitos dos povos indígenas, a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, que destacou a maior visibilidade à mulher indígena. Eu lembro quando era ainda mais nova, quando eu saí a primeira vez do estado de Roraima, eu imaginava que o Manaus, que é a capital do Amazonas, era um mundo enorme para mim, né? Agora vocês imaginam eu em São Paulo, vindo da Amazônia, olhar pela primeira vez esse mundão. Então, assim, essa diversidade e essa visão que as mulheres têm em relação tem se incorporado em suas lutas. Também participaram da reunião a teóloga do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, Romy Bank, a presidente da ANAMA, Associação de Órgãos Ambientais Municipais, Andréa Struchel, e a deputada estadual Marina Elou, da Rede de São Paulo, que coordena na Assembleia Legislativa de São Paulo a Frente Parlamentar Ambientalista. Quando a gente discute, sim, meio ambiente, a gente está discutindo direitos humanos, a gente está discutindo acesso à qualidade de vida e a gente está discutindo recortes importantes, como a questão do feminismo, a questão do racismo e a questão das crianças e da maternidade. A gente vem trazendo essa discussão aqui para os nossos encontros da Frente Parlamentar. A gente faz uma discussão bastante técnica, então a gente está discutindo
a tarifa da água com a Arcesp, pensando realmente como que a gente pode trazer em políticas públicas o impacto dessas discussões teóricas que a gente cada vez mais sabe que são fundamentais e importantes na nossa sociedade. Um dos objetivos da reunião da Frente Parlamentar Ambientalista no Congresso foi iniciar a produção de uma carta de mulheres parlamentares e de organizações da sociedade civil para os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Segundo Malu Ribeiro, diretora de Políticas Públicas da SOS Mata Atlântica, as questões da agenda climática e da segurança hídrica se impõe, mas o desafio maior agora é não deixar que as conquistas da legislação ambiental na Constituição Federal sejam perdidas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. 8h20 pelo horário de Brasília, o deputado Bacelar, do Podemos da Bahia, foi eleito para presidir a Comissão de Turismo da Câmara em 2021. O colegiado é composto por 20 titulares, o mesmo número de suplentes, e analisa propostas relacionadas à política e ao Sistema Nacional de Turismo, as atividades e serviços turísticos e a colaboração com entes públicos e não governamentais nacionais e internacionais que atuam em iniciativas para o setor. O novo presidente da Comissão de Turismo está no seu segundo mandato como deputado federal. Antes de ser eleito para a Câmara, em 2014, foi deputado estadual 2 vezes na Bahia, além de vereador e secretário municipal de Educação e Cultura em Salvador. E o deputado Bacelar fala conosco agora sobre os desafios do colegiado para este ano. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio, bom dia, ouvintes do painel eletrônico, é uma satisfação muito grande estar conversando com vocês. As comissões permanentes da Câmara, Márcio, são órgãos políticos de assessoramento técnico. São órgãos fundamentais para o bom funcionamento da Câmara. Para que se tenha um poder legislativo forte, nós precisamos ter comissões permanentes fortes. São nas comissões que se debatem os projetos, que se aperfeiçoam os projetos, que os grandes temas nacionais são debatidos. Enfim, é o local onde a proposta legislativa é aperfeiçoada, onde a proposta legislativa é debatida com a sociedade, onde a proposta recebe a contribuição de todos. E é também o órgão aberto à participação popular, que democratiza as decisões da Câmara. A sociedade civil não tem acesso ao plenário da Câmara, mas as reuniões das comissões são abertas e bastante participativas. Então, é numa comissão cujo tema é de fundamental importância para o país que a gente assume a presidência, a Comissão de Turismo. O turismo... Pois não, Márcio. Pois é, deputado, o turismo é um componente da economia nacional que vem adquirindo importância crescente ao longo dos anos. E, por outro lado, agora na pandemia de Covid-19, é um dos setores que mais sofreu por conta das questões de isolamento social, de paralisação das atividades econômicas. Para tentar debelar isso, no ano passado, os deputados aprovaram uma proposta que prorrogou questões relacionadas ao adiamento e cancelamento de serviços e reservas em hotéis, em transporte de passageiros por avião e várias outras. E agora o governo federal acabou de editar uma nova medida provisória que vai prorrogar esses prazos. Qual a importância de um auxílio econômico, de um auxílio também no sentido de rever esses prazos dos contratos entre usuários e prestadores de serviço de turismo para que o setor possa se manter ainda na continuidade dessa pandemia? Márcio, o setor turístico global foi destroçado em 2020. Destroçado. Queda de 74% no número de deslocamentos internacionais. Perda de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares de receitas cambiais. O mundo, 120 milhões de postos de trabalho do turismo foram fechados no mundo. No Brasil, esses dados também são alarmantes.
O setor turístico nacional teve perdas em 2020 de cerca de 260 bilhões de reais. 260 bilhões de reais deixamos de produzir e de gerar em 2020, além, Márcio, de termos perdido 400 mil postos de trabalho no Brasil, no setor turístico. Então, no curto espaço, o setor está com, vamos dizer assim, a água não é, já batendo aqui no queixo. O setor é um dos setores mais prejudicados, foi o setor que primeiro teve as suas atividades interrompidas e tudo indica, segundo a Organização Mundial de Turismo, somente entre 2023, olhem bem, somente entre 2023 e 2025, as atividades turísticas terão um desempenho iguais aos de 2019. Então, num quadro desse, toda medida é bem-vinda. Essa medida provisória que você acaba de nos dar, essa boa notícia, eu não sabia, confesso que eu não sabia que ela tinha sido editada, mas era uma das nossas propostas e cobranças ao governo. Desde o ano passado, o governo federal, o governo emitiu uma medida provisória que aliviava o produtor do espetáculo, o artista, de ter que reembolsar imediatamente o consumidor em função de um cancelamento ou de um adiamento de um show ou de um espetáculo. O que é, Márcio, completamente compreensível. Não é? Você ia ter, sei lá, o jogo do Esquadrão, que é o time daqui, o maior time do Brasil, o time da Bahia, o Esporte Clube Bahia. Você ia ter um jogo do Esquadrão. Foi cancelado. O Bahia, pela medida provisória anterior, pela lei anterior, teria até dezembro de 2020, esses eventos ocorridos até dezembro de 2020, o Bahia teria um tempo para quê? Para compensar, dar um crédito a esse cliente para participar de outro evento, de outra competição que o Bahia estivesse disputando. Mas os efeitos dessa medida provisória terminou em 2020. Então, essa que você está falando, eu creio que era um pleito do setor, era uma luta também nossa. A gente está estendendo até dezembro de 2021, dando esse prazo maior. É um pequeno prejuízo ao consumidor? Mas é um prejuízo recuperável e que não sangra mais um setor. Já pensou quanto se gasta na produção de um show? Se produziu tudo, se programou tudo, e em função da pandemia, esse show é cancelado. Então, nós estamos dando ao setor cultural e ao setor turístico esse prazo para compensar a perda que o consumidor teve. Mas agora, deputado, qual é o caminho permanente? Porque essa medida provisória ela vai dar uma solução paliativa para a crise que o setor de turismo, assim como outros, vem enfrentando. Quais seriam as medidas permanentes para auxiliar na recuperação do turismo que a Comissão de Turismo pode estudar? Olha, Márcio, nós temos aí outros instrumentos que estamos discutindo e conversando com o setor. Por exemplo, o PRONAMP, que é um Programa Nacional de Apoio à Micro e à Pequena Empresa, que recebeu aqueles recursos para que pudesse manter o seu pessoal, não fizesse as demissões. Esse PRONAMP começaria a ser pago agora, em março. Não tem como. Como é que o setor que continua com baixa ocupação, que continua com as suas atividades encerradas, como é que não tem condição, não é? Então, nós estamos lutando junto ao governo federal e diga-se de passagem, o governo federal tem tido boa vontade nesse sentido. Soube, inclusive, que tanto no Ministério do Turismo quanto no Ministério da Economia se está bem adiantado o estudo para ampliação do prazo do PRONAMP. Temos recursos do FUNGETUR
também, temos uma série de medidas do curto prazo. Mas você me fez uma pergunta, o que é permanente? Olha, março, esse mês de março, está representando o pior momento da pandemia no Brasil. São recordes sucessivos de mortes, a vacinação ainda incipiente. A gente tem que reconhecer que falta a coordenação do governo federal, mas também esse pior momento da pandemia, o ponto mais baixo da curva, representa justamente a possibilidade de recuperação do setor. Então, nós, a Comissão de Turismo, nesse período, vai ter como tema de atuação, olhando para o futuro, o turismo no pós-pandemia. Márcio, o empresário do setor do turismo está muito focado na sua crise imediata. Não é? As organizações do turismo, o trade do turismo, está muito focado no imediato, e por razão, senão fecha a empresa. Mas alguém precisa pensar no turismo pós-pandemia. E eu acho que é esse o papel da Comissão de Turismo. Sei que vamos ter uma demanda muito grande de pleitos setoriais, de pleitos identificados com determinado setor. Isso é natural no momento de crise. Mas nós não podemos submeter a comissão apenas na formulação legislativa de políticas públicas setoriais. O que a Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados precisa ser é a catalisadora de um esforço pioneiro de reposicionamento do turismo brasileiro no novo cenário pós-pandemia. É este, Márcio, o grande papel que eu vejo para a nossa Comissão de Turismo. Como será o turismo no Brasil pós-pandemia? O turismo que tem um peso, Márcio, muito forte na economia brasileira. Eu diria, sem medo de errar, parodiando, acho que um colega deputado, é o agronegócio e o turismo as grandes locomotivas da economia brasileira. Para que vocês tenham uma ideia, o turismo brasileiro participa com 10% do PIB. Nós só perdemos para o agronegócio, que está aí em torno de 20%, 25% do PIB. Mas, em termos percentuais, para que se tenha uma ideia do que representa esse setor para a economia brasileira, ele contribui com 10% do PIB. E com 9% da nossa força de trabalho empregada formalmente. 9% da força de trabalho brasileiro está no turismo. E mesmo, Márcio, com esse poder, o nosso turismo é incipiente. O Brasil recebeu, e já vem estagnado há vários anos, cerca de 6,5 milhões de turistas estrangeiros em 2019. 6,5 milhões turistas estrangeiros. A Argentina, aqui do nosso lado, a Argentina, não é que não tem, não chega a 10% do potencial turístico brasileiro, recebe por ano 8 milhões de turistas. Portugal, 28 milhões, não é um país daquele tamanho, recebe 28 milhões de turistas por ano. Não, e tem um exemplo que é clichê no setor, mas que eu vou repetir. A Torre Eiffel, não é Paris. A Torre Eiffel recebe 6 milhões de turistas. Então, nós estamos no ponto crítico do turismo, baixamos, ao ponto estamos no ponto mais baixo da curva, mas temos uma capacidade, um potencial de crescimento tremendos, Márcio. Que país tem esse conjunto de belezas naturais tão diferentes, tão diversas? Que país tem essa gastronomia que nós temos, a nossa cultura, a nossa história e, principalmente, o nosso patrimônio natural? Então, precisamos
não é, preparar e enxergar qual vai ser esse turismo pós-pandemia. Algumas coisas, Márcio, a gente já pode adiantar. Com certeza, não será um turismo de grandes eventos. Não será um turismo de grandes eventos. E aí, atenção, meus conterrâneos baianos, atenção, meus conterrâneos nordestinos, não é? O nosso São João, quando vamos poder fazer novamente, não é, as grandes festas de São João no Nordeste brasileiro? Quando? Quando São Paulo, Rio, Salvador, Recife, Olinda poderão colocar nas ruas 2, 3 milhões de pessoas no carnaval? Quando? Quando? Com certeza não será em 2022. Com certeza não será. O São João não será em 2021. Não teremos. E acho muito difícil, Márcio, termos em 2022. Então, nós precisamos encontrar saídas para isso. E a comissão está aberta para a inteligência do turismo nacional. Nós queremos que a Comissão de Turismo se torne o grande centro do pensamento do turismo nacional. Que os grandes nomes, os grandes quadros do turismo brasileiro estejam lá com a gente, construindo essa proposta para um turismo forte, sustentável e que contribua para o desenvolvimento do nosso país. Deputado Bacelar, além dessa questão da impossibilidade de grandes eventos que o senhor citou, tem outro impeditivo que também o senhor comentou numa intervenção anterior, que é a respeito ainda da falta de organização do Brasil no controle da pandemia com uma vacinação mais efetiva. Esses dois fatores podem colocar o Brasil na lanterna como um dos últimos países a voltarem a aceitar turistas ou a voltarem a ser atrativos para turistas? Márcio, eu estou ainda na minha primeira semana como presidente da comissão, tão empolgado, tão alegre, e você me puxa para um assunto perigosíssimo e triste. Márcio, o brasileiro hoje, segundo dados de uma organização inglesa publicados ontem, o Brasil o turista brasileiro é o segundo turista rejeitado no mundo. Só perdemos para a África do Sul. Só o turista vindo da África do Sul. São hoje cerca de 118 ou 120 países que impedem a entrada de turistas brasileiros. Não é? Sim, e aí outro grave problema. No segundo semestre de 2021, agora, vários países do mundo já abrirão suas portas para o turismo. Com certeza, alguns países da Europa, alguns países da Ásia, os países da Oceania estão abrindo as portas. O Brasil será, por esses estudos, o último país do mundo a abrir as portas. Vamos ficar limitados aí, brasileiros, África do Sul e ingleses. Só que os ingleses estão avançando, não é? Só que os ingleses estão caminhando para imunizar sua população total. No Brasil, nós estamos batendo 5%. Então, Márcio, num quadro desse, eu sou político, não é? Eu represento o pensamento do povo, eu não sou um técnico na área do turismo. Mas com esses dados e com essa leve conversa que nós tivemos aqui, eu posso dizer uma coisa, não é? Nós temos que olhar o mercado interno. Nós temos que olhar agora o mercado interno. Viagens curtas de 400, 500 quilômetros. Porque nós não podemos. Não é? O fluxo de turistas no mundo, nós não vamos participar. Porque nós não vamos receber e nem podemos viajar. Eu estou propondo ao Ministério das Relações Exteriores e ao Ministério da Saúde, já fiz essa indicação, o passaporte de saúde. Seria um passaporte, seria um cartão eletrônico
dizendo que você tinha sido vacinado, quando você foi vacinado, qual é o prazo de validade dessa vacina que você tomou. E isso você vai fazendo acordos bilaterais e, por exemplo, o turista que chegar aqui com esse cartão, com esse passaporte, ou verde, tem alguns países já que adotaram, estão chamando isso de passaporte verde, outros de passaporte da saúde. Eu estou pleiteando, junto ao governo brasileiro, também que o Brasil institua esses documentos. Ora, Márcio, nós temos muito trabalho, muito trabalho. O desafio é gigante, mas eu conto com um colegiado, não é, de altíssimo nível, ex-ministros do turismo, ex-secretários de Estado, ex-secretários de turismo municipal, ex-prefeitos, enfim, e uma consultoria e uma equipe da comissão de alto nível. Tenham certeza que o nosso trabalho será árduo, será fazer com que a inteligência do turismo brasileiro nos apontem as saídas para a crise e para o futuro do setor. Reconstrução das conexões turísticas, reconstrução da marca Brasil. Imagina, Márcio, o marketing é fundamental para o turismo, não é? E a imagem do Brasil. Imagine o trabalho que nós vamos ter de reconstruir essa marca Brasil, que está altamente desgastada, não é? Não só pela pandemia, mas os altos índices de contaminação. Nós temos a questão da violência, nós temos a questão da miséria, mas a marca Brasil, não é, perdeu o poder, a marca Brasil perdeu a atração pelos elevados índices de contaminação por Covid. Bom, muito bem. Nós conversamos, então, com o deputado Bacelar, do Podemos da Bahia, o novo presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, e conversou conosco sobre a atuação do colegiado, as perspectivas de atuação do colegiado neste ano de 2021. Eu quero mais uma vez agradecer ao deputado Bacelar por sua presença aqui no painel eletrônico e também quero desejar ao senhor, deputado, e aos demais integrantes da comissão muito sucesso na condução dos trabalhos da Comissão de Turismo. Muito obrigado, deputado. Márcio, eu que agradeço à Rádio Câmara, ao painel eletrônico e especialmente a você. Deixa eu confidenciar aqui uma coisa. Enquanto eu estava conversando aqui com o Márcio, eu notava que ele vibrava com as coisas do turismo, não é? Balançava a cabeça quando ele concordava e uma expressão de decepção quando a situação era crítica. Então, eu sei que nós vamos ter em Márcio Sardi um parceiro para defender o turismo brasileiro, para que o turismo brasileiro gere receita, para que o turismo brasileiro gere renda e emprego para a população. Esse é o melhor país do mundo, então tem que ser o maior centro de turismo do mundo. Obrigado, um bom dia e daqui a pouco, reunião da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados. Obrigado, gente. Mais uma vez, obrigado ao deputado Bacelar e obrigado pelas palavras gentis que eu estendo a toda a equipe do painel eletrônico e da Rádio Câmara, e com certeza não faltarão oportunidades para a Comissão de Turismo mostrar o trabalho aqui na Rádio Câmara. Muito obrigado mais uma vez ao deputado Bacelar. 8h43 pelo horário de Brasília. A proposta prevê doações diretamente da restituição do imposto de renda para fundos de proteção à criança e adolescente e também dos idosos. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes. Proposta em tramitação na Câmara quer desburocratizar o sistema de doação do imposto de renda para entidades de assistência a crianças e idosos. Essas doações são permitidas desde 2019 e representaram um aumento de 38% nos valores repassados a essas instituições, além de ter aumentado em 23% a quantidade de recursos nos fundos beneficiados. Atualmente, essas contribuições devem ser realizadas através de um DARF, documento de arrecadação de receitas federais, que serve para recolher taxas, impostos e contribuições. Segundo o autor da proposta, deputado Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, essa burocracia confunde e inibe o contribuinte,
que deixa de destinar até 3% do imposto devido para doações a essas instituições. Bastará um simples clique para que a doação seja feita diretamente no programa da Receita Federal, sem necessidade de pagamento de DARF, pois o valor já foi descontado do salário do contribuinte antecipadamente em contas na posse do Tesouro Nacional. Pela proposta, as doações de parte do imposto de renda devido por pessoa física devem ser para os fundos dos direitos da criança e do adolescente e para os fundos controlados pelos conselhos municipais, estaduais e nacional do idoso. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. 8h44 pelo horário de Brasília. A Comissão de Constituição e Justiça está definindo o cronograma de trabalho da reforma administrativa. A intenção é que o parecer do deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, sobre a proposta de emenda à Constituição do Poder Executivo que muda as atuais regras do funcionalismo público, seja apresentado e discutido ainda neste mês na CCJ. E o governo estima que a proposta proporcione uma economia de 300 bilhões de reais aos cofres públicos ao longo dos próximos 10 anos. E o relator da PEC da reforma administrativa na CCJ, o deputado Darcy de Matos, é o nosso convidado para falar sobre o tema agora. Deputado, bom dia, muito obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia a todos, é um prazer participar desse programa, desse espaço nobre da Rádio Câmara. Exatamente, ontem à tarde eu estive com a deputada Bia Kicis, que é presidente da CCJ, com o ministro Paulo Guedes. Tratamos tecnicamente da reforma administrativa. Todos sabem a importância que ela tem, você acabou na sua introdução afirmando aí, e com certeza absoluta vamos promover uma economia de 300 bilhões em 10 anos, né? Ou seja, essa reforma, juntamente com a reforma da Previdência, que vai promover em 10 anos uma economia de 800 bilhões, e juntamente com a reforma tributária, são as três reformas mais importantes do Brasil, sem dúvida alguma, que vão desengessar o Brasil. Muito bem, apresentei também ao ministro Paulo Guedes um plano de trabalho da relatoria. E o meu desejo é realizar uma audiência pública na semana que vem, com representantes dos servidores, com o representante do setor produtivo, com juristas, para a gente aprofundar o debate. E eu tenho o desejo de apresentar o relatório na CCJ no dia 30 desse mês ainda, para nós votarmos no dia seguinte ou na primeira semana de abril. Portanto, cumprindo o regimento, eu quero dar celeridade, porque após a admissibilidade na CCJ, que analisa a constitucionalidade da PEC 32, ela vai para uma comissão especial. E nessa comissão especial, da qual também faço parte, que deverá ser presidida pelo deputado Arthur Maia, é que se vai tratar pontualmente, né, as questões. É claro que, posteriormente a isso, virão outros PLs para a CCJ que vão tratar das carreiras, das gratificações, da questão de gestão de desempenho, enfim. Mas o meu desejo é apresentar o parecer favorável à PEC 32. Deputado, a pauta da CCJ está sobrestada por conta do recurso do deputado Boca Aberta. O senhor acha que vai ser possível, mesmo assim, votar os requerimentos de audiência pública já nesta segunda-feira? E, a depender dessa situação, esse cronograma ele pode acabar sendo revisto? Sim. Esse é o regimento. Nós precisamos e vamos sempre cumprir o regimento, né? A presidente Bia Kicis não poderia ser diferente, ela preza muito por isso. Então, a pauta está trancada por conta desse processo do Conselho de Ética, do deputado Boca Aberta, que logo será resolvido, mas eu vou dar celeridade. Assim que desobstruir a pauta, nós vamos aprovar o requerimento da audiência pública e vamos tocar. Por quê? Porque essa reforma ela vai fortalecer o serviço público no Brasil, ao contrário do que muitas pessoas têm dito, que vai enfraquecer. Não. Hoje, o serviço público no Brasil está enfraquecido, muitas vezes mal entendido pela sociedade, muitas vezes não presta um serviço à altura do que a sociedade espera, oneroso, caro. Hoje está muito ruim. Então, com essa reforma, nós vamos modernizar o serviço público, nós vamos dar melhores condições de trabalho
para o servidor, nós vamos valorizar o servidor que produz, que é a grande maioria, mas aquela pequena maioria. Nós tivemos um pequeno problema no contato com o deputado Darcy de Matos. E que não produz, nós vamos ter que achar uma forma. Né? Então, nós adequar o serviço público aos novos tempos, à modernidade, digitalizar, porque o serviço público de hoje, atual, ele tem 30 anos, o modelo. Ele vem da Constituição de 1988. E o mundo mudou. Portanto, essa reforma ela é fundamental. E só para concluir, ela não pega o servidor atual. Se você que está falando comigo é servidor de carreira da Câmara, né, você não vai ser atingido pela reforma administrativa. Ela cria um novo modelo para os novos servidores. E, deputado, uma das críticas que se faz, justamente o senhor já contestou, mas eu gostaria que o senhor aprofundasse essa questão, que é o fim da estabilidade para os novos servidores. Isso não pode significar o enfraquecimento da categoria do funcionalismo público, deputado? Olha, nós vamos veja bem o seguinte, nós precisamos buscar o equilíbrio, nós precisamos fortalecer o servidor público, mas nós não podemos perder de vista que o objetivo principal do servidor público é prestar um serviço público de qualidade. Não adianta você fortalecer a categoria do servidor e enfraquecer, precarizar o serviço público lá na ponta, na escola, no posto de saúde. Então, o raciocínio é outro. Nós queremos valorizar o servidor, mas precisamos promover a economia e prestar um bom serviço público. Por quê? Então, a ideia é que nós vamos fazer concurso e dar estabilidade para as carreiras típicas de Estado, para o servidor que tem poder de polícia no Brasil. Agora, os demais servidores, eles novos serão contratados por um modelo diferente que nós vamos criar, que não vai ser estatutário, que não vai ser LT, mas que vai ser um outro modelo, que é o modelo chamado por o vínculo por prazo indeterminado. É feito um concurso, um processo seletivo, né? Vamos criar um mecanismo que evite que aconteça a perseguição política nas repartições, mas é um modelo diferente, porque não há razão de concursar um motorista, não há razão de concursar uma secretária, não há razão, né? Até porque muitas atividades dessas já estão hoje sendo terceirizadas. PEC 32, europeu, precisamos ousar, nós precisamos modernizar e vamos fazer. E esse é o momento adequado, por quê? Porque o poder público está em colapso no Brasil. Não podemos deixar o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Minas, centenas de daqui a pouco ela vai ter economia para poder garantir o salário em dia quando o servidor estiver lá com 60, 70 anos, senão não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro. Então, as reformas são necessárias para garantir o salário em dia dos servidores e para modernizar o serviço público e para fortalecer o serviço público e para oferecer um serviço de qualidade. E, deputado, de que forma isso vai poder repercutir também na mudança do ambiente de negócio? Ou seja, de que forma a reforma administrativa pode auxiliar também a iniciativa privada? Olha, os investidores, o mercado, né, financeiro, enfim, os empreendedores, eles estão de olho naquilo que o governo está. Então, por isso que é importante as pautas andarem. A gente já fez a reforma da Previdência, agora com o Arthur Lira e o presidente do Senado alinhar, independente, mas alinhado com a gestão do governo Bolsonaro, as pautas começaram a andar. Aprovamos a autonomia do Banco Central numa semana, o que estava há 30 anos engavetado. Aprovamos a PEC emergencial para promover o equilíbrio fiscal nas contas públicas da União. Agora nós vamos tocar a administrativa, vamos tocar a reforma tributária, enfim, o processo de privatização. Por quê? Porque as reformas são fundamentais.
ou nós desengessamos o Brasil, ou nós vamos para um outro rumo, que é o rumo da crise, que é o que nós não queremos. Então, nesse momento, nós estamos tratando da pandemia, precisamos buscar providenciar vacinas, precisamos proteger os idosos, proteger as pessoas que têm algum tipo de comorbidade, mas o Brasil não pode parar, o lockdown é um absurdo. Nós temos que continuar produzindo e nós temos que continuar tocando a pauta econômica. E a maioria absoluta do Congresso, hoje, da Câmara, é liberal. Quer dizer, nós temos 350 votos que querem as reformas, aproximadamente. Então, é um momento... Bom, infelizmente, perdemos novamente o contato com o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, ele que está relatando na CCJ a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que estabelece uma reforma administrativa para o funcionalismo público. O deputado Darcy de Matos está apresentando para a gente o cronograma das atividades para a discussão da reforma administrativa dentro da Comissão de Constituição e Justiça, prevendo uma audiência pública na próxima semana, com a presença de servidores públicos, de representantes de servidores públicos, do setor produtivo e de juristas, conforme ele combinou com a gente. Infelizmente, a nossa conexão... retomou a conexão, deputado. Muito obrigado. Eu quero concluir, para finalizar, claro. Para dizer que nós temos um ambiente ideal para fazer as reformas. Ou seja, nós temos majoritariamente uma Câmara liberal, um presidente liberal, um ministro da Economia que tem uma pauta econômica liberal, e nós temos o presidente da Câmara alinhado com a presidência da República. E o colapso do poder público no Brasil. Todo mundo, mesmo os servidores, sabe que nós precisamos promover as reformas. Ou promovemos as reformas, ou daqui a pouco não vai ter dinheiro para pagar o salário dos servidores, e muito menos para prestar o serviço público, porque hoje a capacidade de investimento do poder público chega na casa de 3%, 2%, daqui a pouco vai ser zero. Quer dizer, é um absurdo o dinheiro todo sendo gastado no custeio e na manutenção da máquina pública. Isso não pode acontecer, isso é um absurdo. Então, agradecer a vocês, estou à disposição, nós vamos tocar a reforma administrativa e vamos tocar as reformas fundamentais que se merecem. Muito bem, eu quero então mais uma vez agradecer ao deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, por sua participação aqui no painel eletrônico e por explicar para a gente, por destrinchar para a gente quais são as perspectivas da reforma administrativa na CCJ. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por sua participação no painel eletrônico. Bom, infelizmente caiu mais uma vez a conexão com o deputado, ele fez um esforço bastante grande para estar conosco aqui no painel eletrônico e agradeço ao parlamentar por sua presença no painel eletrônico, mesmo com os problemas técnicos que nós experimentamos aqui. Bom, agora são 8h57. Pelo horário de Brasília, o painel eletrônico está chegando ao fim. O programa de hoje teve produção de Marcos Brito e Carmen Fortes, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, edição de Ana Raquel Macedo e Marcelo Larcha. A diretora executiva da Secretaria de Comunicação é a jornalista Aline Machado e o secretário de Comunicação, o deputado Acácio Favacho. Eu sou Márcio Aquilissardi e agradeço a você por sua audiência no painel eletrônico. Desejo a você um bom dia e nos encontramos novamente amanhã a partir das 8h da manhã no painel eletrônico. Até lá. Você acabou de ouvir Painel Eletrônico. Rede Legislativa de Rádio. ZYS